O que nós tínhamos visto até agora. Obrigado. A pergunta foi também, né? Como você tem refletido a Jesus Cristo no seu trabalho? Seus colegas reconheceriam que você tem um caráter cristão, né? Onde está o seu coração? Será que em obediência ao dinheiro ou em obediência ao Espírito Santo? Porque onde estiver seu tesouro, ali estará também o seu coração. Bom, hoje nós vamos falar também sobre a continuação do procedimento dos filhos da luz. E hoje eu vou precisar que vocês tenham muita atenção ao que eu vou dizer. Efésios capítulo 5, verso 1 ao 20, nós vamos estar lendo. Vou pegar minha Bíblia. Vocês podem abrir suas Bíblias em Efésios 5, verso 1 até o 20. Nós vamos ler aqui uma leitura corrida, mas já gostaria que você continue a pensar nessa mentalidade de diferença dos filhos da luz com o filho das trevas, porque é isso que vai orientar o nosso pensamento sobre a passagem. Eu vou ler até o verso 20. E veja, lembre-se, anteriormente você estava nas trevas, anteriormente seu coração estava voltado para si mesmo, anteriormente vivíamos na inutilidade dos nossos pensamentos, anteriormente estávamos com o coração endurecido, ou escurecido de entendimento. Agora, porém, que estamos em Cristo, estamos na luz, capítulo 5, verso 1. Portanto, veja, uma vez que estamos em Cristo, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Imitadores de quem devemos ser? De Deus. Uau! Vamos continuar lendo. E vivam em amor. O que é imitar a Deus? Viver em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E ali ele vai dizer de novo sobre o que é, né, que não deve caracterizar a nossa vida. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não. Você lembra que eu falei hoje das ordens na pregação? Ordens. Quantas ordens nós já vimos aqui? Primeiro, sejam imitadores de Deus. Vivam em amor. Entre vocês não deve haver menção de imoralidade sexual, nem nenhum tipo de espécie de impureza ou de cobiça, pois estas coisas não são próprias aos santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes. Mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto. Anota isso daqui. Porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, outra ordem, não participem dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz. No Senhor, vivam como filhos da luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Verso 11 diz, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Aí, porque aquilo que eles fazem no oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas.
Por isso que foi dito: desperta-te tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, irmãos, nós temos uma ideia central novamente que vai permear o nosso estudo, que é o seguinte: uma vez convertidos, os crentes são direcionados, guiados pelo Espírito Santo a fazer o quê? A imitarmos a Deus. Você percebe como a relação da palavra de Deus, ela sempre vai também com a nossa pregação de hoje, né? Imitar a Deus. Hoje, olha a capacidade que Deus deu para o cristão. Você vai se lembrar que semana passada, na aula DVD, eu disse o seguinte: irmãos, Deus te deu o poder do Espírito Santo. Deus te deu o poder do Espírito Santo. Se encham do Espírito Santo. Lembra que eu falei isso? Que se encher do Espírito Santo não é a teologia de uma bebida, que você tem que tomar a bebida do Espírito Santo. Não. Você deve se deixar controlar por ele, porque uma vez tendo crido em Cristo, você recebeu o Espírito Santo plenamente. Tudo ele. Você não recebeu um terço. Você não precisa receber uma segunda bênção. Tá bom? Você recebeu o Espírito Santo. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. E se você recebeu o poder dele, e esse Espírito Santo, no que nós vemos nessa ideia aqui, está dizendo que é também o quê? O que nos capacita a imitarmos a Deus. Então, vamos lá. E estes, né, demonstram um viver sábio. O que é viver sábio? Nós vamos concluir essa ideia no final da nossa aula. O que é um viver sábio? O que significa ser sábio? Como filhos imitadores, primeiro, devemos viver em amor. Assim como Cristo nos amou. Viver em amor, gente, não é fácil. Viver em amor, e o amor que é ensinado na Bíblia, é um amor que contraria totalmente o que o mundo ensina. Sabe o que o mundo diz? Você deve ser feliz. A qualquer custo. Se esse casamento não te faz feliz, logo corta e termina. Logo abandone o seu marido. Você, homem, abandone sua mulher, esqueça dos seus filhos e siga a sua vida. Mas nosso amor deve ser, né, como? Como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O amor que é exercido e deve ser exercido não só no casamento, mas entre cristãos é o amor sacrificial. O amor que procura o bem do outro e não o bem próprio. Vou dar um exemplo aqui, só para a gente ilustrar o amor. Talvez você que está assistindo, você que está aqui, você não tenha problema com bebida alcoólica. Talvez você não seja alcoólatra. Talvez você não tenha problema em tomar uma cervejinha, em tomar uma taça de vinho, quem sabe até um Jack Daniels. Nossa, o pastor até conhece, né? Mas talvez você não tenha problema com isso. Mas tem irmãos que têm problema com isso. Tem gente, irmãos, que a vida toda vem lutando contra isso. Então, talvez, às vezes, você vai até ser convidado a ir para a casa daquele irmão ou daquela irmã. E você é tentado, ou talvez você a receber essa pessoa, e você quer tomar a sua cerveja, o seu vinho. Mas o conhecimento e o amor que você tem por aquele irmão vai te fazer guardar aquilo para você não tentar o seu irmão. Você está vendo? O mundo diz assim: é a minha casa, é meu direito, é a minha bebida, a minha taça, meu convidado. Eu decido o que eu faço. É o que o mundo diz. Mas o que a palavra de Deus nos diz é o amor outrocêntrico. O amor que procura o bem maior do outro e não somente o que se aplica a mim. Isso parece fácil falando assim entre nós aqui, mas exercer isso dia a dia, irmãos, é difícil. Nós devemos prestar muita atenção às coisas que fazemos e deixamos de fazer.
por amor ao nosso irmão. Você está entendendo? Até muitas vezes nós vamos ter que limitar o que nós queremos fazer por bem do outro, por bem do seu filho, por bem do seu marido, por bem da sua esposa, por bem do seu tio, da sua tia, do seu avô, da sua avó, das pessoas que nos rodeiam. Olha como é diferente a vida cristã. Olha como o padrão é totalmente contrário. Às vezes, irmãos, nós vamos ter, sabe, nossa, mas por que eu não posso fazer isso? Na verdade, você pode. Você pode todas as coisas. Mas às vezes não convém, como diz a palavra de Deus. Então nós devemos viver em amor. Preste atenção a uma segunda coisa que os filhos imitadores de Deus não devem fazer. Não deve haver menção de imoralidade sexual. Imoralidade sexual, vou traduzir aqui já. Pornografia, tá? Masturbação, palavras tolas, palavreado torpe, sabe? Grosserias, xingamentos, falar de assuntos obscenos, até de graça, né? Ah, vai vai soltando todos os palavrões para aí. Não, mas é uma brincadeira. Entre crentes não deve haver nem menção. Você sabe o que é menção? O que é menção? Alguém consegue me dizer aí, irmãos? O que é uma menção? Menção não é o mesmo que falar, né? Parece que é uma intenção de querer dizer, né? Famoso PQP que o pessoal fala, né? O que você quis dizer com isso? Qual que foram as suas intenções quando você está dizendo aquilo? Os filhos da luz são chamados a ser filhos imitadores de Deus, não do mundo, não das trevas, não em visão a mim mesmo, não em visão ao meu caráter, mas em visão a quem? A Deus. Veja lá outro, não deve haver impureza. O que é impureza? O que será que a Bíblia nos diz enquanto a impureza? Alguém que quer se manifestar ali no Zoom, pode também. O que quer dizer impureza? O que será que quer dizer, irmãos? Vixe. Não deve haver impureza. Oi? Não sabe definir? Tá, é tanto pecado que a gente não sabe definir, disse a Geni. Não, é verdade, tem muita coisa suja no mundo. Mas o que seria uma impureza? Não entendi. O microfone, peraí, para que o pessoal possa ouvir também. Ali, Gerson. Aqui. Vamos tentar pensar, o que seriam impurezas, atos impuros? Seria aquilo... Tá alto. Seria aquilo que mancha o nosso espírito e nos afasta de Deus. Tá, o que mexe com o nosso espírito e nos afasta de Deus. Que seria mais, alguma coisa bem prática, impuro. O que seria uma coisa impura? Adoração a ídolos. Coisa que suja o nome de Deus, o que suja a família. O que suja a igreja. Não suja de esfarela, tá, gente? Não é isso. Mas o que suja o caráter de um cristão. Gritaria. Isso não suja o nome de um cristão? No trabalho, você sai gritando, xingando todo mundo. Já pensou, Tony? Fala. Preguiça. Olha, um caráter de preguiça. Isso não suja o nome de um cristão? Vagabundice. É a mesma coisa, né? Gente, essas coisas são impuras. O que suja o nome de Cristo, o nome da igreja, e o que suja o caráter que Deus quer para nós, coisas impuras. Além disso, né, todos já podemos falar também de pecados sexuais. Aqui vem outra coisa, olha, não deve haver obscenidades nem conversas tolas. Obscenidades. E o que é obscenidade? Sinais, né? Com os dedos, com as mãos, com o corpo.
O mundo acostuma a usar um monte de obscenidades para demonstrar alguma frustração. Caráter cristão não deve. Interessante que é uma ordem também, irmãos. E eu estou colocando assim, você está vendo aí, para você também anotar que são ordens. Lembra que eu falei hoje que ordens não são opcionais, são encorajados e ordenados pelo nosso Senhor para que nós possamos ter uma diferença com o mundo. Conversas tolas. Conversas tolas, irmãos, é coisa que não leva a lugar nenhum. Sabe aquelas conversas que só traz briga e discórdia dentro da família? Sabe aquelas conversas que só traz orgulho e demonstra arrogância nas pessoas, ao invés de trazer alguma coisa de graça e cuidado um para com o outro? Conversas tolas. Discutir calvinismo, arminianismo. Coisas aí para você parar para pensar. Sem chegar a lugar nenhum, tentando mostrar para o outro quem que é melhor, quem que é pior. Petista contra bolsonarista. É a luta que tem hoje, né? A favor ou contra da vacina. Ao invés de orar. E se quiser conversar, conversa, mas que não chegue a brigas. Que não leve a discussões tolas. A arrogância. A chamar o outro de burro. A chamar o outro de tolo. Tenhamos amor. Interessante que todas essas coisas que nós estamos falando aqui começa com amor. Você parou para pensar isso? Ó, o texto, o verso 5, o 2, capítulo 5, verso 2 vai dizer: e vivam em amor. É o primeiro que alicerça a vida do cristão, a imitação do cristão para com Cristo. E depois vem as outras coisas em ordem. Eu não faço isso para me mostrar melhor do que o outro, mas eu faço isso porque é o bem que meu irmão, a minha irmã precisa receber. Outra coisa diz aqui, que também como filhos imitadores, não devemos ter ingratidão. Ingratidão é o mais fácil para a gente ter, irmãos. Todo dia você pode se levantar e começar a reclamar. Sabe do primeiro do quê? Eu tenho que trabalhar. Que acordar cedo. Caramba, tem que pegar esse busão, esse metrô, o carro, o trânsito de São Paulo. O que mais tem é coisa para reclamar, certo? Nossa, tenho que ir lá ver aquele cara chato de novo. Nossa, hoje vou visitar aquele cliente que nunca me ouve. Nossa, mano, hoje tenho que ir ajudar aquela pessoa que nunca me valoriza. Nossa, hoje tenho que ir lá com aquela pessoa que nunca quer fazer o que eu penso. Cara, hoje tenho que lidar com esse cara. Oi, Tony. Peraí, Tony. Você tem o... O Tony está falando, pessoal, rapidinho. Muito obrigado. Então, a ingratidão é uma coisa que a gente leva muito do mundo, porque o mundo, ele, não sabe agradecer pelo que tem. Que ainda, tendo tudo que a pessoa pode ter, e tendo coisas que outras pessoas sonhariam e assim, cheirar, né? Ainda fala, não tenho que, não tenho, ele olha para a casa, ele tem uma casa própria, tem não sei o que, tem bastante coisa, só que fica olhando para a casa do vizinho, e o vizinho olha para a casa do vizinho dele, e aí as pessoas vão cobiçando entre si, ele, sabe? Só que aí, nós como cristãos, se a gente pensa nas coisas que a gente tem, baseado em Deus, assim, tendo Deus como a pedra angular, né, que todos os nossos pensamentos são ao redor dele. A gente, na nossa oração, a gente pode passar horas só agradecendo, nem pedindo nada, acabando até esquecendo de pedir. Assim, por exemplo, eu agora moro basicamente no São Bernardo. Assim, bem no... Assim, atravessando a rua já estou no São Bernardo. Aí eu tenho que pegar um ônibus de bastante tempo, tenho que esperar bastante tempo também para vir aqui. E eu poderia, por exemplo, falar, tenho que acordar cedo para ir, não sei o que, isso que falou. Para ir para onde?
para ir para a casa de Deus, para ver meus irmãos, para ver essa graça que Deus me deu, né? Poder estar numa casa unido com irmãos em Cristo que me amam, que a gente está nele e guiados por ele, na proteção dele, nos presentes diários dele, tipo, até é uma graça até acordar, porque tem pessoas que talvez durmam perfeitamente, mas não conseguem acordar no próximo dia. Isso já é uma graça, né? Ter as coisas que a gente tem, a própria vida, de todo dia que a gente até pode esquecer de agradecer, porque a coisa vai rotina, né? Sim. Porque a gente esquece de agradecer que a gente Uma, tem isso, né? uma coisa que o Tony acabou de falar, gente, sempre vai ter pessoas que têm mais do que outras. E se você já tem mais do que outra pessoa, sempre você tem, tá? Normalmente. E se não é aqui no Brasil, talvez, você tem mais do que alguma pessoa no mundo. Só que, como ele está falando, às vezes a gente para pensar no que nós não temos. E nós focamos nisso antes de refletir no que Deus já nos deu. E se nós começarmos o nosso dia parando para pensar o que Deus já nos deu, primeiro, o que Ele nos deu? Se você acordou, irmão e irmã, louvado seja Deus, Ele renovou a sua misericórdia e estou vivo. Mais um dia de vida. Você tem que se lembrar, não sei, deu um exemplo muito claro. Você se lembra aquele prédio que caiu lá em Miami? Você se lembra? Aconteceu, passou lá no jornal, né? Isso me fez pensar, nossa, pessoas dormindo em segurança, estando em casa e pum, da noite para o dia, perdeu a vida, perdeu tudo. E se não perderam a vida, às vezes perderam tudo. Gente, o fato de você acordar é um motivo de gratidão tão grande. E o segundo motivo de gratidão, a sua salvação em Cristo Jesus. Você é salvo, a herança está guardada para nós como filhos amados. Motivo de gratidão. Temos motivos de gratidão e sempre vamos ter se nós focarmos com a nossa mente a pensar naquilo, a sermos imitadores de Deus, né? A exercer ações de graça. Não devemos participar da desobediência, né? Aqui a palavra de Deus vai falar que nós éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor, né? Nós temos a necessidade, irmãos, da gente entender que nós não devemos participar da desobediência com o mundo. Ele vai falar do verso 6, irmãos, eu gostaria que vocês leiam o verso 6 do capítulo 5. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Às vezes, quando nós vivemos uma vida cristã, olha o que eu vou dizer, vida cristã, sem foco em Cristo, nós acabamos ouvindo qualquer tipo de ensinamento, seja bíblico, seja pensamento positivo, seja coaching, que nos faz mais caminhar em direção da desobediência a Deus do que, de fato, a obedecer ao Senhor. Quantas das coisas que nós ouvimos no dia a dia, seja YouTube, seja programas de, não sei, de motivacionais, às vezes algum texto, algum livro que você acabou de ler, quantas vezes esses livros, ou esses ensinamentos, essas palavras tolas, nos fazem muitas vezes abrir mão da obediência ao Senhor. Sabe aqueles pensamentos que dizem assim: você é superior, você é melhor, você é legal, você tem que conseguir seu objetivo a qualquer custo, você vale a pena, você e você. Só que quando você acredita nessas coisas, quando você ouve e leva para a sua vida esses ensinamentos, em algum momento, sabem quem você vai pisar para você conseguir seus objetivos? Nos outros. Nos outros. É os outros que você vai tirar do caminho para você se dar bem.
É dos outros que você vai tirar as necessidades para você satisfazer o seu ego. É de Deus que muitas vezes você vai tirar o tempo para você dar tempo para você mesmo. Isso é viver na desobediência. Isso é viver como nós estamos falando antes, né? E eu quero falar do verso 5. O verso 5, ele é muito difícil. Porque eu quero que você pare para pensar. Para quem Paulo está escrevendo essa carta? É para convertidos ou para não convertidos? Primeira pergunta que eu faço. O que vocês acham? Para quem Paulo está escrevendo essa carta? Oi? Crentes. Amém? Certo. Só que olha que Paulo vai dizer. Porque vocês, igreja de Éfeso, podem estar certos disto. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem o quê? Herança no reino dos céus. Uau! O que é não ter herança no reino dos céus? Um crente pode não ter herança no reino dos céus? É o que Paulo está dizendo. Um crente que vive de forma imoral, impuro, ganancioso e idólatra. Existe crente que pode ser assim? Sim. Sim. Quando um crente vive em função de si mesmo. Você vai se lembrar que no começo da pregação hoje eu disse uma coisa. A nossa salvação está garantida em quem? Salvação. Vida eterna. Está garantida em quem? Em Cristo Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, né? Pela graça, mediante a fé, não por obras para que ninguém se glorie. Salvação em Cristo. Amém. Santificação. É o que ele está falando aqui. É o processo de santificação que compete a cada cristão viver. Por que que a Bíblia nos dá ordens se é para não cumprir? Por que nos encoraja sempre a não sermos idólatras, a não vivermos para nós mesmos, se você pode decidir o que você quer ou não fazer? Agora, existem 3 interpretações, e eu vou dar essas 3 interpretações. Eu não vou dar o que eu penso, tá? Porque eu ainda estou estudando esse texto. Estou estudando muito. O Daniel sabe disso. Mas eu vou falar de 3 possíveis interpretações. A primeira é que alguns dizem que os que praticam essas coisas podem perder a salvação, tá? Só que nós sabemos que em Cristo não podemos perder a salvação. Hebreus vai falar que Cristo realizou um sacrifício uma vez e para sempre, para cobrir os nossos pecados. Existem pessoas que acreditam que esse texto dá, sim, oportunidade para que alguns crentes possam perder a salvação. Eu respeito, tá bom? Mas não é o que eu acredito. O segundo, ele fala que estas pessoas talvez nunca foram nem cristãos. Pessoas que vivem dessa maneira não foram nem cristãos e por isso não vão ter herança no reino dos céus. E a terceira interpretação é a seguinte: você está salvo em Cristo, sua salvação está guardada. Mas a herança no reino dos céus é o reino milenar de Cristo Jesus, onde só entrará e terá herança quem de fato for fiel a Deus. Aquele que participa dos sofrimentos de Cristo é quem irá reinar com ele. E herança quer dizer ter uma porção preparada e guardada para ser recebida. Tanto é assim que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: me está guardada a coroa da justiça que o Senhor me dará, o Senhor justo juiz dará naquele dia. Então, essas 3 interpretações se dão para esse texto. Eu não vou dar o resultado do que eu penso, porque eu já falei, eu vou estudar mais. E o que eu estou pedindo para vocês, irmãos, é que vocês estudem a mais
E que vocês parem para refletir qual é a herança que o Senhor tem preparado para nós. E uma coisa, algumas perguntas que eu quero te deixar para você pensar. Nem todo filho, por ser filho, recebe herança. Até na Bíblia, tá? Se você parar para pensar, Davi, rei de Israel, teve vários filhos. Mas quem reinou no lugar dele? Salomão. Salomão era o primogênito. Salomão era o segundo filho. Salomão era o terceiro filho. Ele era o último. E ele reinou no lugar do pai. Então, pare para pensar que a nossa santificação, ela não está embutida na Bíblia para você decidir se você obedece ou não obedece. A salvação é uma, está em Cristo. Mas a santificação é um exercício que nós somos chamados e ordenados a exercer todo dia. Então, olha, uma vez, né? Portanto, verso 5, capítulo 5, verso 1. Portanto, uma vez que estamos em Cristo, sejam imitadores de Deus. Encorajamento. Porque vocês eram trevas e agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Com bondade. Versos 1 a 14 vai falar muito sobre isso. Com justiça. Como é ser imitador de Deus? Com bondade, com justiça, com verdade, com bom discernimento. Irmãos, algumas vezes você já teve que tomar uma decisão difícil na sua vida? Eu acho que sim. E quando você tem que tomar uma decisão muito importante na sua vida, você quer o quê? Conhecer a vontade de Deus. Você não quer isso? Sim. Só que como a gente conhece a vontade de Deus? Alguém pode me dizer? Como a gente conhece a vontade de Deus? Por meio da palavra. Por meio da Bíblia. Olha a matemática cristã. Quem habita em você? Quem habita em mim? O Espírito Santo, certo? Quem inspirou a palavra de Deus? O Espírito Santo. Quem é que fala a mim com a palavra de Deus? O Espírito Santo. Então, quem é que faz a obra de santificação na minha vida todos os dias? O Espírito Santo. Ele se conecta com aquilo que ele é. Se ele habita em você, ele vai falar por meio da palavra de Deus. Sabe o que vai falar mais a sua vida e ao seu caráter e vai te encorajar a ser o cristão que Deus quer que seja? O Espírito Santo de Deus. Porque ele vai te direcionar para a palavra de Deus, para você compreender e interpretar o que Deus está dizendo. Nós, diz aqui, eu quero que você preste atenção também nisso, verso 11, tá? Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponha-nas à luz. Olha uma coisa que crente deve fazer. Expor o quê? As obras das trevas. O que é expor as obras das trevas? O que seria expor, Flávio? O que você acha? Veio... Tá com quem? A Jacira? Ah, tá. Dá para o Flávio, depois eu te retorno, tá? O que seria, Flávio, expor as obras das trevas? Bom, eu acredito que quando você coloca a luz da palavra sobre aquilo que é mal, fica evidente, porque quando a gente tem a mente de Cristo, colocando e tendo essa mente de Cristo com a luz da palavra, a gente consegue discernir o que é bom do que é mal. Porque se a gente não tem essa mente de Cristo, o nosso olhar com a nossa natureza pecaminosa acaba não conseguindo ter esse discernimento de uma obra ser boa ou ser má, né? Mas em Cristo Jesus, a gente consegue ver isso e discernir de acordo com a palavra de Deus. Você quer falar, Jacira? Pode falar. Eu vou dar um tempinho aqui para perguntas. Você quer falar? Quem?
Tá, beleza. Fala, Jacira. Não, pastor, o que eu queria dizer com relação a aquele ponto que o senhor estava falando da herança, e aí depois o senhor colocou 3 considerações. Sim. E, na realidade, não é... Porque daí você até levantou a questão. Então, será que ele realmente não foi salvo? Ele não aceitou a salvação? Foi o que eu tinha pensado a primeira vez, assim que você colocou. Mas aí, assim, depois que a gente aceita, reconhece a salvação, aí tem todo o processo de santificação que você falou, e esse sim é o difícil. É muito difícil esse processo, e é esse que a gente tem que caminhar todos os dias, porque vivendo no contexto que a gente vive, em todas as situações que a gente convive, o quão difícil é esse processo que a gente tem que enfrentar, e eu acho que é a questão da gente procurar a santificação. No dia a dia é difícil e a gente precisa muito de estar cheio do Espírito Santo, né, nessa situação, em todas. Né? Beleza. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Girvão? Pega lá. Eu só queria voltar nesse expor as obras das trevas. Sim. No sentido que é denunciar essas obras. Expor é denunciar. Isso. Porque o mundo não enxerga que são obras das trevas. O pecado, né? Exato. Então, o expor é falar, ó, isso aqui não pode, isso aqui está errado. Então, pelo contrário, você está concordando. Então, Conivente, né? Então, eu acho que o expor é essa indisposição. Não, isso é obra das trevas. Você vai ensinar o teu filho, você vai explicar por que ele não pode fazer. Mas na sociedade, de uma maneira geral, isso também é uma maneira de nos posicionarmos em relação a essa obra. Legal. Mais alguém? Depois eu vou dar continuidade para o Paulo lá. O Paulo levantou primeiro, depois te dou, Tony. Sobre o que você dizia antes, o nosso irmão Marcos Altilho está dizendo aqui no chat que nos anos 80 existia uma coleção de livros que falava sobre o poder do louvor. Então, que nós devemos ser gratos em tudo. Essa aí é enquanto a ações de graça. Nós estávamos falando que é importante nós sermos gratos, lembram, pessoal? Que a ingratidão não deve fazer parte do cristianismo, mas aqui está falando de ações de graça. E ações de graça é justamente a gente louvar a Deus, louvar ao Senhor pelo que Ele nos dá, né? Isso é o que o Marcos Altilho está falando, de que a gente precisa se lembrar de que o louvor é a maneira também de agradecer ao Senhor. Agora, voltando para o ponto do expor as obras das trevas, irmãos, o que o Girval estava falando aqui, o que o Flávio também disse, é a questão de que quando você vê o pecado acontecendo na vida de alguém, na sua vida também, você precisa expor ele. Mas expor para quem, pastor? Expor para quem, pastor? Primeiro para Deus, diante da palavra. É o primeiro que você precisa fazer. Certo? Expor seu coração. O segundo, expor aquilo que você vê em alguém fazendo. Você não pode ser conivente. Você não pode ser conivente com o pecado e conviver com ele como se é normal. Mas como eu vou conseguir confrontar o pecado se eu não leio a Bíblia? Como vou saber o que é pecado se a Bíblia não me diz o que é pecado? Eu não posso chegar para Jocinete, eu acho que essa blusa que você está vestindo aí é pecado, tá, irmã? Aí ela vai falar para mim assim, nossa, pastor, sério? Mas onde na Bíblia diz? Tá vendo? Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, e para que vocês possam julgar o pastor Samuel, por favor. Eu agradeço. Se o pastor vem e disse uma coisa que ele acha,
Você não precisa pegar para você sem antes passar isso pelo filtro da palavra de Deus. Não faça isso comigo. Não faça isso com você. Não faça isso com ninguém. Passe todas as coisas pelo filtro da palavra de Deus antes de você tomar uma decisão na sua vida. Se o pastor Samuel vem e diz para você, me dê o 20% do seu salário, porque é bico, você vai acreditar em mim? Eu espero que não. Me dê um carro, porque Deus me falou que você tem que me dar um carro. Em sonhos, o Senhor se revelou a mim, porque sou o santo, para que você me dê um carro. E tem que ser 2021, tá? Não pode ser 2020, tem que estar 2021 para 2022, irmão. Passe pelo filtro da palavra de Deus. Tudo o que lhe for ensinado. Porque é isso que ajuda a expor o caráter das trevas. As obras das trevas. Expor, de fato, o que os homens, né, querem fazer só por eles, né, ou pelos seus próprios interesses. Vai dizer assim o texto: levanta-te, tu que dormes, e Cristo resplandecerá sobre ti. Não vivamos como insensatos, mas como sábios. Aproveitemos cada oportunidade de viver, porque os dias são maus. Aproveitemos cada oportunidade de viver, porque os dias são maus. Nenhum de nós sabe até quando vai os nossos dias, o dia da nossa vida. Eu vou te dizer uma coisa, amanhã você pode estar na presença do Senhor. E isso vai ser para você um castigo ou vai ser um motivo de alegria? Eu pergunto para você, pensar. Amanhã você pode estar na presença do Senhor, eu também. E vai ser um castigo ou vai ser uma alegria para mim e para as pessoas que ficam? Claro que ninguém gosta de perder um ser querido, irmãos. Ninguém gosta. Eu não gosto. Só de pensar, choro. Mas como é bom e diferente quando a gente sabe que a pessoa que a gente perdeu está na presença do Senhor. Porque com seu caráter se torna um exemplo para nós que ficamos. Como é bom. Por que nós não olharmos para esses exemplos de irmãos, milhares de pessoas tementes ao Senhor que nos fazem pensar na eternidade desse jeito? Como exemplos. Aproveitemos cada oportunidade de viver, porque os dias são maus. Procuremos compreender a vontade de Deus. Já falamos disso. Eu vou dizer uma coisa para você, por favor, se você quiser anotar, é bom, tá? Às vezes as pessoas querem entender a vontade de Deus. Entender a vontade de Deus é difícil. Mas uma coisa que já de cara fecha as portas para as coisas ruins é que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Se uma coisa que você vai fazer não está plena, não está completa, não faça. Porque ela não está perfeita. Quando Deus vai fazer uma coisa, Ele não vai fazer só para preencher o vazio do seu coração e afetar de forma ruim a vida da sua família. Quando Deus vai fazer uma coisa boa, Ele vai fazer uma coisa boa para você e para todos os que estão ao seu redor. Então procure a vontade de Deus, que vai também afetar de boa maneira os outros. E a vontade de Deus é agradável. Quando você compreende a vontade de Deus, você não vai sentir, sabe, aquela coceirinha atrás do ouvido. Será que era isso que mesmo que tinha que fazer? Ah, será que estou no lugar certo? Ah, não, você sabe que é lá. Porque é agradável. Porque é certo, estou no lugar certo. Porque Deus está comigo. Precisamos nos fortalecer em Deus para suportar os dias maus.
E aqui vem aquele trecho que eu sempre falo: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas se encham do Espírito, ou se deixem encher pelo Espírito, né? Olha qual que é o resultado de se embriagar. Aí nas fotos você vê. A pessoa que está bêbada, eu disse isso semana passada e espero que fique claro essa ilustração para você. Ela não é que ela é uma bebida andando, certo? Ela não é uma cachaçinha andando, sino que ela é controlada pela substância que está dentro do corpo e lhe faz fazer certas coisas. Da mesma forma, a palavra de Deus, o Espírito nos fala que o Espírito Santo é, né, quem deve nos encher do Espírito. E se encher do Espírito, irmãos, é controlar a nossa vida. E qual é o fato da gente enxergar que estamos sendo cheios do Espírito Santo? Veja comigo o verso 18 do capítulo 5, vai dizer assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se, se deixe, permita se encher pelo Espírito. Olha o que vai mostrar quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo. Você quer ver manifestação do Espírito Santo? Olha aqui. Falar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Música é a maneira que nós podemos ver que Deus está no meio de nós. É importante o louvor, é importante o cântico, mas é importante fazer isso de coração. Uma igreja deve ter música. Uma casa deve estar com música. Eu espero que você, durante o dia, você não coloque só aquelas batidinhas. Não. Espero que você tenha também suas músicas cristãs favoritas. Claro que tem as outras músicas também, você sabe. Eu espero Deus te dê o discernimento para você escolher as músicas que você ouve. Mas é importante o louvor verdadeiro ao Senhor. E falar uns aos outros com salmos. Irmão, estava ouvindo uma música, acho que vai te abençoar. Escuta a letra dessa música. Escuta a ideia do que fala. Será que você pode aconselhar uma música de louvor a Deus para os outros? Será que você pode? Será que você tem uma música que fala ao seu coração e que você pode dizer, espero que essa música fale ao seu coração assim como falou para o meu? Outra manifestação do Espírito Santo, ter um espírito grato. Disse que estava um piloto de avião falando assim, cara, perdemos o motor. Aí o copiloto falou, nossa, perdemos o motor, vamos morrer. Aí o piloto falou, sim, mas temos outro motor. Aí ele falou, nossa, o copiloto falou, nossa, mas perdemos o outro motor. Sim, mas nós temos paraquedas lá. Tá vendo como ele procura? Né? O outro disse, sim, mas não tem paraquedas para todo mundo. Tudo bem, mas então a gente vai tentar cair num lugar que seja mole. Sim, mas qual é a garantia que vamos cair num lugar que seja mole? Vamos pedir para Deus nos dar esse lugar. A pessoa grata, ela procura motivos de gratidão. Ela procura encontrar gratidão no lugar onde não tem. Porque para se queixar, todo mundo já se queixa, todo mundo já é ingrato. Isso é normal. Mas para ser grato, você precisa estar cheio do Espírito. E a outra é sujeitando-se uns aos outros. Essa é a manifestação do Espírito Santo também. Sabe quando você não se preocupa, como eu disse, somente nos seus próprios interesses? Mas se preocupa na necessidade do seu irmão? De entender que aquilo que o outro está passando também, você pode um dia passar? Entender que aquela pessoa tem um familiar doente, que você também um dia pode ter o seu doente. E quais serão as necessidades que essa pessoa tem?
Nosso papel como cristãos é estar também sujeitos uns aos outros. Isso é manifestação do Espírito. Olha aquela música, eu gosto muito, né? Ela diz assim: então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, né? Grandioso és tu. Para essa música e falar também, grandioso és tu, Senhor. Irmãos, eu queria dizer para vocês que esse é o resumo de ser um filho da luz, em diferença com o filho das trevas. Um viver sábio, um filho sábio, é uma pessoa que vive obedecendo a Deus. Mandamentos, você tem um monte dentro do Novo Testamento. Você acha que parou os mandamentos e as ordens? Não, não pararam. Continuam, só que com a graça de Deus que paira sobre a nossa vida, porque estamos salvos em Cristo. Mas a santificação depende da obediência do Filho de Deus. Eu queria abrir para perguntas aí, não tenho mais nem um minuto, viu, Flávio? Mas se alguém quiser perguntar, eu abro aí para os irmãos se manifestarem. Tanto os que estão em casa quanto os que estão aqui. Fiquem à vontade. Vou só ler um comentário do Jader, que ele dizia sobre as obras das trevas, né? Ele diz assim: quanto mais nós nos aproximamos da luz de Cristo, mais claras vão se revelando as obras das trevas. Esse daí é o comentário dele. Tem mais um aqui. O Tony está querendo falar. Pode falar, Tony. O Tony? Ah, pode falar. Só que acho que ele está conectado, né? Pode falar, Tony. Boa tarde, bom dia, né, ainda. Oi, estão me escutando? Eu imagino que sim, que aqui está parecendo que sim. Então, eu primeiro queria pedir desculpas que eu saí um pouco cedo, antes do tempo, né? Só que eu queria pegar meu ônibus antes que minhas 3 horas acabassem para não perder minha viagem, né? E segundo, que, assim, todo lugar, para ser um lugar organizado, em ordem, assim, seja organizado mesmo como um país, como uma cidade, como até a família, né? Precisa de regras. E o povo de Deus não é diferente. Na verdade, ele tem que ser mais do que os outros lugares, né? E então, por isso que Deus estabelece mandamentos, assim, imperativos, como o pastor Samuel falou, que para nós podem parecer difíceis, só que no final, já que elas vêm do Pai, a gente sabe conscientemente, quem não sabe deve saber, né? Que, tipo, elas são para o nosso bem. E que, tipo, até aqueles que não parecem que a gente deve sacrificar, não sei o quê, que, tipo, a gente está sacrificando coisas ruins para ganhar coisas boas. Porque no mundo você sacrifica uma coisa boa para ganhar outra coisa boa, né? E por isso que é difícil a escolha. Só que em Cristo as coisas devem ser muito mais fáceis, porque a gente está sacrificando, né, coisas que são inúteis, tipo brigas, conversas tolas e obscenidades e tudo mais, para ganhar uma vida de santidade, uma vida nos braços de Deus, no colo de Deus mesmo,
no abrigo de Deus, né? E então, como fala o apóstolo Paulo, que todas as coisas eu pedi para Cristo e eu considero elas lixo, né? Assim, tipo, eu perdi tudo, mas em comparação com Cristo, eu nem considero que eu perdi nada, né? E então, tipo, isso também é um motivo de agradecimento, porque Deus ele nos tirou esse lixo, né? Esses fardos que a gente tinha, que a gente carregava por nenhuma razão. E em vez disso, tudo ele renovou tudo que a gente tem e nos deu coisas novas, uma vida nova, né? Um ser novo, criação nova. Então, sim, é isso. Tá, obrigado, viu? Beleza. Muito obrigado, Tony. Pessoal, se não tem mais ninguém querendo fazer alguma pergunta, comentário, então a gente pode orar e terminamos hoje. Tudo bem? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa manhã. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque temos o Espírito Santo habitando nas nossas vidas. Ele é a garantia, o penhor da nossa salvação. Mas também, Senhor, aquele que o Senhor usa para nos capacitar a sermos aquilo que o Senhor quer, parecidos com Cristo Jesus. Senhor, nos faz refletir em que agora somos filhos da luz e que como tais devemos imitar a Deus, imitar o seu caráter, imitar ao Senhor. Nos capacita a fazer isso, Senhor, em temor, com tremor e com amor para os que nos rodeiam. Nós oramos assim, Senhor, deixando nas tuas mãos o resto desse dia, o resto dessa manhã, que o Senhor continue nos abençoando na sua graça. Oramos assim no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amados, que Deus abençoe vocês e Deus mediante nos vemos a semana que vem. Lembre-se que temos a ceia do Senhor, possivelmente no domingo que vem, então se prepare, estaremos dando avisos durante a semana. Deus abençoe. Deus abençoe os que estão em casa também. Obrigado. Tchau para vocês.